A paz do Senhor, meus amados irmãos, seminaristas do Instituto Bíblico Ebenezer. Estamos aqui para mais uma videoaula desta feita, a última videoaula deste módulo, que tratamos alguns pontos focais acerca da teologia pastoral. Coisas muito importantes, eu creio, devem ter passado ao teu coração e devem ter te levado a uma reflexão, a fim de que Deus possa tratar conosco em nosso ministério, em nossa vida, que possamos ter um ministério abençoado, um ministério próspero e também um ministério equilibrado, né? Pois o nosso tema hoje final, ele vai falar exatamente sobre esta questão do equilíbrio que nós temos que ter em nosso ministério, porque vai tratar exatamente do lado humano do obreiro, né, do líder cristão, o que é algo muito importante para todos nós, né, aprendermos estas verdades, né? Eu pontilhei aqui alguns pontos, a fim de que nós, como sempre, possamos aí com máxima objetividade falar aos irmãos acerca deste tão importante tema, que é o capítulo de número 7, o último capítulo, né? O lado humano do obreiro como líder. Em Gálatas 2:20, Paulo dá a seguinte palavra: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, veja que ele não fala a vida que agora eu vivo no espírito, ele fala na carne. Isso já é um grande ensinamento. Eu vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Pastores também sofrem, passam por situações de angústia, medo, como qualquer ser humano. Essa verdade pode surpreender muitos membros da igreja e pessoas da sociedade. O que queremos ressaltar aqui é que pastores não são super-heróis ou super-humanos como qualquer pessoa, são humanos, seres humanos. A Bíblia também ensina esta verdade. Quando os pastores assumem sua humanidade, a igreja aceita isso, há uma esperança para tratar do sofrimento dos líderes. Então, o que queremos aqui pontilhar, em primeiro lugar, é exatamente esse ponto de vista do livro aqui, que pastores também sofrem, não estão isentos de sofrimento, não estão isentos de angústia, de medo, e são seres humanos como qualquer outros seres humanos. Para alguns, o pastor é o ungido de Deus, e isso lhe confere imunidade de sofrimento, aos sofrimentos. Já ouviram muito isso na igreja, né? O pastor é o ungido do Senhor. Como se isso fosse uma coisa que desse ao pastor um credenciamento ou uma proteção sobrenatural que o colocassem numa cúpula, a fim de que o mesmo não passasse por nenhum sofrimento. Mas, na verdade, a palavra ungir, né, na Bíblia, ela tem um significado de separar para um serviço. Podem ler o Antigo Testamento. Toda vez que alguma coisa era ungida no Antigo Testamento, era para consagrar aquilo a Deus e era também para separar aquilo para Deus, sejam homens, sejam objetos. Então essa era a unção, né? Os profetas, sacerdotes e reis que iriam oficiar nesses respectivos cargos, eles recebiam uma unção para poderem trabalhar para Deus, para o Senhor, para o povo, para separá-los para esse mistério. Então, ser ungido de Deus não confere imunidade ao sofrimento, tá? As ovelhas estão acostumadas a ver seu líder em momentos bons, como cultos, festas, congressos, reuniões, eventos públicos, né? E o pastor parece sempre estar bem, claro. Nós, como pastores, quando estamos em locais retratados aqui, nesta fala aqui do livro, temos que, aparentemente, né, mesmo que estejamos com problema, temos que manter ali a nossa postura, né, de homem de Deus, de mulher de Deus. E mesmo que às vezes o pastor se encontre, por exemplo, em hospitais, funerais, né, lá está o pastor também, e tendo que manter a serenidade, manter a calma,
manter ali sempre as coisas sob controle, sempre tendo uma palavra para confortar, para consolar as pessoas hospitalizadas, enlutadas, e poucos às vezes podem imaginar o que se passa nos bastidores, né, da vida privada do pastor e na família do mesmo. Então muitas vezes aquele que está ali consolando, confortando, ou aquele que está ali nos congressos, nas reuniões, à frente de determinadas festas, que se dá a impressão que a vida do pastor é só aquilo ali. Muitas vezes estão muito enganados com aquilo que às vezes na realidade, no foro íntimo da vida do pastor está acontecendo. Assim como médicos precisam de médicos, pastores também precisam de pastores que cuidem deles, que os escutem e os entendam. Eu disse uma vez essa expressão aqui para um amigo meu, pastor, que ele gostou muito. E ele recebeu-a com muita gratidão por eu ter falado aquilo para ele. Era um pastor que tinha e tem uma responsabilidade imensa nos ombros. E eu disse para ele, pastor também precisa de pastor. E é a mais pura realidade. O pastor também precisa de um amigo, de uma pessoa ou de amigos que possam ouvi-lo, que possam orar com ele, chorar junto com ele quando é necessário e compartilhar com ele experiências de Deus e trazer conforto lenitivo aos homens que estão na linha de frente, na liderança da Igreja do Senhor. Aqui na página 89 tem um título, né? Ponto 1. Pastores sofrem. Uma interrogação, né? Cada dia se torna mais claro nas denominações, em geral, que sim, o pastor precisa de um pastor, ele precisa ser pastoreado também, tá? E cresce a cada dia o número de pastores com problemas espirituais, emocionais e até físicos. Problemas que não ficam somente com eles, mas terminam por atingir a família, a igreja, a instituição em que eles trabalham, chegando ao âmbito da denominação. O pastor é uma ovelha sem pastor. Tremendo, né, irmãos? E estamos vendo isso acontecer nas denominações, né? Muitos pastores aí passando por pressões com seus ministérios, sofrendo, e isso faz com que abata nesse pastor, no coração desse pastor, um abalo emocional muito grande, a ponto de esse pastor ficar estressado, adoecer, e com isso vai gerar grandes males para ele, né? E consequentemente ele estando enfermo nas emoções, na alma, no coração, a tendência ele também passar isso para a sua família, em casa, passar isso para a igreja. Se ele trabalha fora, está num ambiente de trabalho, ele pode transmitir isso e com isso dar mau testemunho. E as pessoas de fora, elas não têm compreensão, principalmente quando sabe que a pessoa é um pastor, uma pastora, aí vão acusar, né? Tá vendo aí? É pastor, é pastora. Mas às vezes o desequilíbrio, porque vê na pessoa do pastor, né, não só as pessoas da igreja, mas como as pessoas do mundo, elas olham o pastor como alguém irrepreensível, alguém que está acima do bem e do mal. Né? E isso não é a realidade. Não é a realidade. Né? E esses pastores, eles sofrem porque não têm onde buscar ajuda. A vida de um pastor é uma vida muitas vezes solitária, né? Ele se sente às vezes desamparado, ele se sente às vezes solitário, porque não tem aonde pedir uma ajuda, um socorro. Ele constantemente chora, muitas vezes sozinho, num lugar à parte. Ele vai lá, vai chorar, vai clamar, né? E há um grande despertamento hoje em relação a isso, graças a Deus, que hoje as coisas estão mudando nesse aspecto, mas ainda há muito que mudar. Há muita coisa ainda a ser feita, muita coisa ainda a ser revista em relação ao obreiro, à obreira, ao pastor, à pastora.
nesta questão do sofrimento, né, que eles passam. Pastores estão envolvidos com o sofrimento dos outros. Esse, irmãos, é um dos detalhes que me chama muita atenção. Porque o pastor é aquela pessoa que lida diretamente com o público, né? Diretamente com pessoas. O pastor, ele é assemelhado a um médico. O médico está sempre atendendo, né, alguém, está sempre clinicando, né, medicando seus pacientes. O pastor, ele é um médico da alma. Ele é um médico que às vezes está de madrugada, ele dormindo. Isso aconteceu comigo algumas vezes. Está dormindo, alguém liga, ou bate no seu portão, né? Ou toca a sua campainha pedindo socorro. Porque vê na pessoa do pastor aquela pessoa que vai dar a ele ou a ela, né, o lenitivo, a solução, a saída para o problema que a pessoa está vivenciando. Então isso vai trazendo para o pastor, que não é nenhum tipo de ser insensível, vai trazendo para o pastor também um sentimento assim de pesar, né, de tristeza. Já pensou que todo dia você lidar com o sofrimento das pessoas, você lidar com o luto na casa dos irmãos, na casa das suas ovelhas, você lidar com coisas que afetam diretamente o sustento de famílias, a saúde de algum determinado membro que lhe é caro, pessoas que você ama, né? Que o pastor, ele exerce o sentimento do amor, ele tem empatia com as suas ovelhas, né? Ele tem simpatia pelas ovelhas e tem empatia também com as ovelhas. O pastor é um altruísta, é aquele que muitas vezes, estava lendo agora há pouco, um pastor que ele faleceu com Covid-19, porque ele cedeu o leito dele de UTI para outras pessoas que estavam graves, porque isso daí chama-se altruísmo. É quando você sofre e você, por causa desse sofrimento, você está beneficiando alguém com o teu próprio sofrimento. E isso o pastor de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, tem esse lado humano, né? Esse lado da empatia, esse lado do altruísmo, esse lado do amor, né, ao próximo, do amor fraternal, né? De olhar para as pessoas como aquelas que precisam ser ajudadas, guardadas, né? Protegidas por ele. No Brasil há muitas pesquisas, né, sobre o assunto. Porém, algumas denominações já estão percebendo que algo está errado, né? Tem denominações aí que estão com seus pastores literalmente esgotados. Seus pastores estão literalmente pedindo socorro. E muitas irmãs, irmãos, né, obreiros que auxiliam esse pastor, que estão ali junto com ele no dia a dia, já começam a perceber. E há pesquisas nesse aspecto aí, sobre os esgotamentos espirituais do pastor, físicos e até morais. Porque muitas vezes, irmãos, o pastor lida diretamente com assuntos espirituais, claro, assuntos de ordem espiritual, mas de ordem moral. O pastor muitas vezes ele é bombardeado com tanta coisa, com tanta informação, com tantos segredos que os membros passam para ele, que muitas vezes isso daí o diabo pode usar para insuflar na mente do pastor, né, alguns desejos promíscuos, alguns desejos imorais. E o pastor tem que estar sempre buscando em Deus, procurando sempre buscar em Deus a força para não incorrer em determinadas tentações, mas muitos, lamentavelmente, estão incorrendo. Há muitos pastores que estão vivendo uma vida esgotada moralmente, a ponto de não resistirem mais a determinadas tentações, a determinados pecados, pecados esses que estão fazendo com que muitos, infelizmente, não estejam bem na presença de Deus e, consequentemente, diante da igreja do Senhor. Que possamos, irmãos, nessa primeira aula, nessa primeira videoaula, nesse primeiro vídeo,
meditar nesses pontos aqui traçados nessa palestra, né, que estamos dando aí para os irmãos nessa aula, videoaula. E depois vamos dar prosseguimento falando um pouco mais ainda acerca do pastor como homem, o lado humano do ministério. Que até então nós falamos do pastor como cheio do Espírito, do pastor cheio da sabedoria, cheio do conhecimento, né? Coisas muito maravilhosas. Mas agora estamos tratando mais nessa parte final desta parte tão importante que é o pastor como ser humano comum, que não tem uma capa de Superman, e até o Superman tem uma fraqueza que é a Kryptonita. Então temos que entender isso. Amém? Já voltamos para a segunda parte da nossa videoaula. Graça e paz. Shalom.